convidamos o senhor Cláudio Macedo Pinto, da Clamap Seguros Cibernéticos, para sua apresentação no painel Aspectos Jurídicos. Olá, meu nome é Cláudio Macedo, eu sou fundador da Clamap, primeira corretora do Brasil especializada em seguros cibernéticos. Estamos no mercado de seguros desde 2000... Opa, volta. 1, 2, 3, gravando. Meu nome é Cláudio Macedo Pinto, eu sou fundador da Clamap, primeira corretora dos seguros do Brasil especializada em seguros cibernéticos. Eu estou no mercado desde 1987 e no início de 2017 eu decidi fundar a Clamap. Hoje nós vamos ver alguns pontos relacionados ao seguro, que é um dos temas mais importantes Hoje nós vamos ver o seguro, que é um dos temas mais importantes que um CEO, CFO e o DPO tem que pensar em função dos ataques cibernéticos. Nós vamos abordar agora a importância do seguro cibernético para a segurança da informação. A ideia é que você entenda um pouco melhor o que é o seguro cibernético. Os seguros cibernéticos são apólices híbridas, porque além da parte de responsabilidade civil de dados, como, por exemplo, danos morais, indenização de terceiros, seja de pessoas físicas ou jurídicas, pagamentos de multas regulatórios, também cobre danos próprios, ou seja, despesas que a empresa venha a sofrer em decorrência do ataque cibernético, como, por exemplo, despesas emergenciais, custos com advogados, com peritos forenses, lucros cessantes e o PCI, que é o Payment Card Industry, que é uma certificação que algumas empresas aqui no Brasil possuem, e há seguradoras que cobrem esse tipo de risco. E há também seguradoras que cobrem para empresas de tecnologias o RC profissional e o RC produtos distribuídos ou fabricados por essa empresa de tecnologia. Então, tem uma seguradora que tem essa possibilidade para empresas de tecnologias fazer uma apólice com mais coberturas. O que o seguro não cobre? Isso é importante porque o seguro cibernético não é uma bala de prata que vai cobrir todos os riscos digitais da empresa. Há algumas exclusões que podem estar cobertas através de outros seguros ou não. Nós vamos citar algumas delas só para você ter a ideia. Danos materiais, por exemplo, é uma exclusão comum dos clausulados das apólices de seguro cibernético, não cobre danos materiais causados ao segurado e a terceiros. A empresa tem que verificar se o seu seguro patrimonial cobre ou não danos materiais decorrentes de ataque cibernético. Só que aqui vai uma má notícia. A maioria, ou quase ou todas as seguradoras de seguro patrimonial não estão cobrindo danos materiais decorrentes de ataque cibernético. Só tem uma seguradora que cobre, chamada FM Globo, que é representada no Brasil por outras seguradoras, mas só empresas muito grandes conseguem fazer seguro com eles. Danos corporais e estéticos. Essa é outra exclusão comum, que dependendo do setor, como por exemplo hospitais, é uma dor de cabeça, porque se um paciente vier a falecer ou tiver um problema estético por conta de um ataque cibernético, o seguro cibernético normalmente não cobre. Você tem que verificar se a sua apólice de responsabilidade civil de operação do hospital cobre ou não esse tipo de situação. Outra exclusão comum dos clausulados é a recall do produto. Você tem que retirar o produto do mercado por conta de um ataque cibernético. Aí, se você tiver seguro, você tem que verificar se cobre ou não. Multas contratuais. O seguro cobre multas de órgãos reguladores, mas não cobre multas contratuais que podem eventualmente estar cobertas através do seguro de garantia de performance. Outra exclusão, talvez a mais preocupante, é ações contra a pessoa física dos gestores da empresa, seja DPO, diretor, CEO, enfim. Se alguém entrar com ação contra a pessoa física do gestor da empresa, alguém da empresa por conta do vazamento de dados, não é no seguro cibernético que vai cobrir. Existe o seguro de D&O, que é o Directors and Officers Liability, que é a responsabilidade civil de gestores de empresa, desde que haja a cobertura de ataque cibernético. Vamos recapitular aqui. Desde que haja a cobertura de ataque cibernético. Tem seguradora que cobre e tem seguradora que não cobre. Fraude financeira também é uma exclusão comum nos clausulados, nos contratos de seguro. Tem até seguradora que cobre, mas não tem apresentado cobertura, que é quando o hacker invade o sistema da empresa bancário, a conta bancária da empresa, desvia dinheiro ou emite boletos falsos para os clientes. Existe até um seguro para isso, seguro de fraude, que pode cobrir esse tipo de situação. Como determinar a importância segurada? Esse é outro ponto que é uma interrogação na cabeça de todos.
O seguro de responsabilidade civil cibernética, a base é terceiros. E terceiros não tem como você mensurar qual o prejuízo que você vai causar. Mais ou menos que nem o seguro de carro. Você nunca sabe se vai bater num veículo antigo ou se vai bater num veículo blindado que custa 400, 500 mil reais. Ou seja, a recomendação é, quanto mais limite você comprar, menor a chance de a pólice não ser suficiente. Mas a gente tem algumas recomendações. Você pode, por exemplo, aplicar de 1 a 3% do faturamento anual da empresa, como sendo uma base para cobertura, para o limite da pólice. Você pode pegar a quantidade de dados pessoais que tem na empresa e multiplicar pelo fator Brasil. Tem exemplos aí, por exemplo, o Instituto Ponemon, que fala sobre dados vazados no Brasil. E você pode também escolher o seu limite baseado na sua maior preocupação. Se você está preocupado com a multa de 2% e a multa vai ser 20 milhões, você pensa numa apólice cujo sublimite de multa é 2 milhões. Se você está preocupado com lucros cessantes e você vai perder 10 milhões no pior cenário, pense numa apólice cujo sublimite de lucros cessantes é 10 milhões. Como a seguradora avalia o risco? Bom, o primeiro passo é preencher um questionário de risco. Você tem basicamente 2 questionários no mercado, um mais simplificado, mais ou menos 20 perguntas, e outros clausulados maiores. Normalmente, as seguradoras apresentam propostas estimativas e faz algumas perguntas adicionais para poder apresentar a proposta firme. As seguradoras não fazem inspeção, o que elas fazem, elas utilizam softwares passivos, não intrusivos, onde eles vão fazer análise através do domínio de e-mail da empresa, para verificar eventuais vulnerabilidades encontradas para ver o grau de risco daquela empresa perante a política da seguradora. Tem seguradora que faz entrevista com o responsável de segurança da informação da empresa para poder precificar melhor. Quanto melhor o sistema de proteção da empresa, menor será a taxa. Tamanho da empresa e setor também influenciam, né? Se uma empresa é muito grande, tem um tipo de risco, se ela tem 10 mil dados na sua base é uma coisa, se ela tem 10 milhões é outra, se ela trabalha num setor, por exemplo, financeiro da saúde, com a exposição maior, o peso também vai ser diferente, e entre outros pontos. Quanto custa o seguro cibernético? Né? Ele custa mais ou menos 1,5% da importância segurada. O que isso quer dizer? Uma apólice de R$1 milhão de importância segurada custa mais ou menos R$15 mil por ano. Pode ser que seja menos, pode ser que seja mais. Vai tudo depender do perfil de risco da empresa. As apólices possuem franquias que giram em torno de 10% dos prejuízos e expressam em valores. Então, a gente tem aqui na nossa carteira, por exemplo, apólice com 10% com mínimo de 5 mil e 10% com mínimo de 500 mil. Né? Quanto maior a franquia, menor vai ser a taxa. E para lucros cessantes, as franquias são expressas em horas, que variam de 8 a 24 horas. Ou seja, se a sua apólice fala em 24 horas de franquia, significa que as primeiras 24 horas paradas é por conta da empresa, a seguradora começa a pagar a partir desse momento. Outro ponto, se as seguradoras dão suporte. Sim, as seguradoras fornecem relatórios de vulnerabilidades, né? Não todas as seguradoras, mas algumas chegam a fornecer. Algumas seguradoras dão recomendações para melhoria de risco. As seguradoras exigem algum tipo de melhoria para aceitar o risco, pode ocorrer. E todas dão suporte 24 horas, 7 dias a semana, 365 dias do ano, através do 0800, onde especialistas vão ajudar a empresa naquele momento de crise para poder ajudar a mitigar aquele risco, evitar que ele se aumente e cause mais prejuízo para a empresa. Quando a empresa deve contratar o seguro? Quanto antes, melhor. Por quê? Você pensar, poxa, primeiro eu vou melhorar o meu sistema protecional, vou me adequar ao LGPD, para depois eu contratar o seguro para ter um desconto, isso não é recomendável. Por quê? Primeiro que leva-se meses ou até mesmo mais de um ano para você fazer todo esse procedimento. Segundo, o ticket de seguro não é tão alto assim, para justificar você correr o risco. Então, por exemplo, uma apólice de 10 milhões, que custe 150 mil reais, e com as melhorias você vai pagar 130, por exemplo, não faz sentido você correr o risco de perder alguns milhões para economizar 20 mil reais. Então, portanto, quanto antes você contratar, melhor, mesmo porque os hackers não vão esperar você contratar o seguro para te atacar.
Outra pergunta comum, se já existe o seguro de erros e omissões para DPOs. A seguro de erros e omissões para DPO, ainda não há no mercado um seguro de RC profissional para DPO, assim como tem para advogados, médicos, contadores, etc. Já há seguradoras pensando em montar um produto específico e deve ficar pronto no início de 2021. Com relação aos seguros, o DPO interno ele tem que se preocupar com o seguro cibernético, ou seja, recomendar que a empresa contrate o seguro cibernético, independente de que se foi falha dele ou não. Ele tem que pensar no seguro de D&O, porque ações contra a pessoa física dele pode ocorrer, e também ele tem que analisar os outros seguros da empresa para verificar eventuais gaps de cobertura com relação a ataque cibernético. Já o DPO terceirizado também tem que se preocupar com o seguro cibernético, recomendar que seus clientes o façam, e tem que se preocupar em contratar o seguro de RC profissional assim que estiver disponível no mercado, além de ajudar ou recomendar que a empresa analise os outros seguros. E para finalizar, esse é meu contato, eu sou fundador da Clamap Seguros Cibernéticos. Qualquer dúvida que você venha a ter agora ou mais para frente, estou à disposição para te ajudar nesse tema importante que é o seguro cibernético. Um abraço a todos. Agradecemos a participação do Sr. Cláudio Macedo Pinto, da Clamap Seguros Cibernéticos, pela sua apresentação.